Clau Ginter, louco por motos, hashtag I love motorcycle. Tem um amigo inscrito no canal, senhor Leonardo Lacerda, que disse que, com base no vídeo aí sobre o carburador único na CB400, ele fez a instalação dele e disse que ficou muito bom. E ele estava me perguntando como é que eu fiz para instalar o painel digital, né? E eu estava explicando para ele que até agora eu não fiz nada sobre o painel digital, porque eu não encontrei os esquemas que eu tinha usado para fazer. Até assim, que eu me lembre, tá? Porque isso já faz um certo tempo. Eu fui nesse site CBzeiros, os sites que falam sobre CB, e peguei o esquema elétrico da CB, tá? Depois de mãos do esquema elétrico que eu acho que imprimi, ou eu passei a limpo num papel, não lembro bem, eu peguei o esquema elétrico do painel que eu comprei. Esses painelzinho made in China, tá? É, eu precisei de uma lupa para poder ler o que estava escrito no painel. É tipo uma bula de remédio assim, é bem pequenininho. E eu precisei de uma lupa para ver. Então ali dizia, pisca direito. Aí eu ia lá no painel e anotava, pisca direito, cor tal. Porque as cores deles não são muito parecidas, tá? Como a CB é uma moto de, no meu caso aí, quase 40 anos, e então mudou um pouco essas cores, nem todas as cores batem, né? Então eu vi, verde com listrinha marrom, verde com listrinha branca. E aí eu ia anotando o que era cada coisa para saber quando soldar, certo? E eu fiz a solda direto, fio no fio. Vem um plugzinho, mas o plugzinho é muito fininho. Todos os fios são muito fininhos, da CB são muito grossos. Então eu tive uma certa dificuldade de fazer isso aí. Mas eu acho que se alguém conseguir um plugzinho, eu não me lembro se vem um plug macho, plug fêmea. Se alguém conseguir os plugzinhos e conseguir fazer a soldinha certinho ali, os encaixezinhos, tudo certinho, fica bom. Mas eu desisti de fazer assim e fiz fio no fio, tá? Então, se o fio vermelho era fio positivo, o outro era vermelho também, ou não importava a cor, podia até ser preto. Como eu tinha anotado no esquema, eu sabia o que era, eu ia lá e fazia emenda. Fazia emenda direitinho. Acho que seria melhor fazer com um eletricista que usa aqueles cabinhos de aquecimento, né? Seria bem melhor ter feito isso, mas tudo eu quero fazer e nem sempre eu sou bom em fazer as coisas. Mas enfim, mas eu fazia emenda e dava um pinguinho de solda na emenda ali, para ela ficar firmezinha, né? Depois eu passava fita isolante. Depois que o cabo estava todo ele completo, eu passei fita isolante em todo ele e ele ficou durinho, ficou bem firmezinho. Nunca, até hoje eu não tive problema com nenhum, tá? O único que eu não consegui acertar muito bem foi o do marcador de gasolina. Mas isso porque a CB não tem marcador e o tanquezinho pequeno, aquele que eu mostrei no vídeo sobre o tanque reversível, ele tem marcador, eu coloquei um marcador que ele marcava cheio e marcava vazio, eu não consegui marcar ele perfeito. Agora eu comprei um outro, mas eu não fiz teste ainda sobre ele. Mas teoricamente era para funcionar direitinho. É um fiozinho verde que vem do painel e que eu ligo no marcadorzinho, e o outro que vai no aterramento. Então, se eu pegar aquele fio e encostar no aterramento, ele vai marcar cheio. Se eu desencostar, marca vazio. Quando ele marca vazio, acende a luzinha do painel indicando que ele está vazio. Eu vou mostrar isso com o painel ligado agora, tá? Mas então foi isso que eu fiz. Eu vou tentar procurar esses esquemas e na edição do vídeo tentar explicar melhor como é que eu fiz. Mas foi assim, com muito sofrimento, tá, gente? Foi tudo tentando, tentando. Mas essa parte eu resolvi desta forma. Faz a tradução do que é o pisca da direita, o que é o pisca da esquerda, o que é o stop, o que é a luz de painel, o que é a luz de óleo, né? O que é a luz da lenta não, do neutro.
fui vendo tudo isso aí e fui marcando. Aí eu pegava umas etiquetazinhas e colava nos fios, tá? Colava nos fios. Assim ficou mais fácil de fazer as emendas. Eu vou mostrar agora o painel, tá? Ah, pessoal, tentando ajudar então aí o seu Leonardo Lacerda, como é que eu escolhi esse painel? Eu escolhi pela beleza, tá, gente? Beleza e preço. Eu fui lá no Mercado Livre, procurei. Esse aqui era um daqueles que vinham da China, que a gente comprava e tinha que esperar eles encomendarem e esperar para ver se não vinha alguma multinha da alfândega. Mas deu tudo certo, tá? Aqui está o neutro, aqui está o óleo e aqui está o reservatório vazio. Por que está aceso o reservatório vazio de combustível? Porque esse meu tanque aqui não tem marcador. Quando eu ligo ele no marcador daquele outro tanquinho pequenininho que eu comentei, aí ele apaga. E aí aparece aqui no painel os pauzinhos, né? Vamos dizer assim, marcando ali mais combustível e menos combustível. Tá? Eu, eu tenho aqui as minhas ressalvas sobre esse painel. Eu gosto do contagiros dele, gosto das cores dele. Ele fica muito bonito à noite. Eu não gosto muito do sistema do velocímetro. Esse sistema do velocímetro eu vou tentar filmar, tá? Eu vou desligar aqui e vou tentar fazer o filme lá embaixo. Pessoal, eu não sei se dá pra ver. Eu inclusive liguei o flash. Ó, essa peça aqui, ó, tá? Ela tá encaixada na peça original do próprio velocímetro. Quando a gente põe o cabo aqui, tá? Quando tu põe o cabo, ele tem um parafusinho, né? Naquele parafusinho eu coloquei essa peça. Não sei se dá para ver direito. Tá? É uma travessinha que eu peguei de metal, uma coisa muito simples. Tá? Isso aqui é uma coisa muito simples. Eu parafusei naquele único parafuso, ela não faz força, tá? E ali está o sensor. Esse sensor pega nos ímãs. Os ímãs são esses aqui. Esse ímã aqui, eu não sei o que aconteceu com ele, que ele ficou deformado desse jeito. Eu não colei ele assim. Mas aqui está o ímã, tá? Quando esse ímã gira, ele marca o sensor. Acontece o seguinte, qual foi o maior problema que eu tive? Lá no manual diz que tem que ficar, eu acho que a palavra correta é raio, eu não entendo muito disso, tá? Num raio de 30 milímetros, não, é menos que isso. É uma distância muito pequena do eixo. Mas na CB, esse eixo é grosso, essa peça aqui é grossa, tá? Então eu não conseguiria colocar o ímã na distância que eles queriam que eu colocasse, que eu acredito que é por aqui assim, ó, para menos, tá? Então eu coloquei em cima dos próprios parafusos. Botei uma colinha aqui porque eu não acreditava que o ímã ia ficar sozinho, tá? O que aconteceu também? Eles mandam 4 ímãs e aí ficava uma falha. E, na minha concepção, essa falha ocasionava uma oscilação. Mas eu não sei se eu estou certo, porque até hoje ele oscila. Eu já botei GPS, já botei telefone do lado, parei ele ali, né? E ele marca a velocidade corretamente, mas ele tem períodos de oscilação, normalmente entre aceleração e redução. Eu não sei se tem a ver com isso aqui. Nunca percebi que isso aqui atrapalhasse, mas pode até ser, agora que me ocorreu. Por exemplo, ele está marcando 80 por hora, pode ver que ele vai estar 80 por hora. Mas daqui a pouco eu solto a aceleração ou eu acelero e ele dá uns piquezinhos, tá? Então eu não sei por que ele faz isso. Mas eu não gosto muito desse sistema, eu preferia que fosse cabo. E o que aconteceu daí? Como essa distância aqui é maior,
ela representava que ele estava usando uma roda maior. Quando a gente vem no manual, que a gente deixa a medida certa lá, e a gente conta essa distância aqui, tá? Se não me engano, dá 1,80. Passa um giz aqui, tá? Passa um giz aqui, passa um giz aqui, tá? Passa um giz aqui no pneu, passa um giz aqui no chão. E aí roda para frente. Chegar lá, quando tocar o giz de novo no chão, tu marca o giz. E calcula, vai dar 1,80 m mais ou menos. Com base nisso aí, a gente vai no painel, tá? Vai apertar os dois botões de acordo com o manual. Enfim, ele vai entrar no modo de ajuste. Tá? Aí a pessoa vai ajustar de acordo com o manual. Só que no meu caso não deu certo. Tá? Por que no meu caso não deu certo? Porque aquela distância é maior. Então como é que eu fiz isso? Eu tentei fazer a distância com a roda menor. Se não me engano foi isso que eu fiz. Como se a roda fosse menor. Não, ao contrário. Como se a roda fosse maior ainda. Porque aí, à medida que a roda é maior, ela vai diminuindo o giro no raio, né? O giro lá embaixo. E fui aumentando, até que eu cheguei numa quantidade razoável, que eu achava que ia dar certo. Aí eu fui a campo. Daí eu fui na rua, botei o telefone aqui, ou GPS, não me lembro. Acho que foi o telefone. Botei o telefone com um aplicativo daqueles de velocidade, né? E aí eu fui contando. Cada vez que chegava perto, assim, que eu via que tinha que estar marcando certa velocidade né? Eu examinava e fazia e via. Não, tá marcando menos, tá marcando mais. Aí eu parava a moto, voltava naquele modo de novo e botava um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, saía de novo. Eu fiz várias vezes esse teste aí, porque eu não consegui fazer da forma como eles queriam que eu fizesse. Tá? Para tudo a gente tem que dar um jeito, né, gente? Além disso, talvez por eu ter colocado um sensor a mais, um imã a mais, tenha dado alteração. Na verdade, o meu objetivo de botar um sensor a mais era fazer que ele se tornasse mais sensível e que ele marcasse mais velocidade, porque estava difícil de alcançar a velocidade correta. Foi isso que aconteceu, tá? Bom, pessoal, já no caso do contagiros, é muito fácil. A gente vai ligar um positivo com positivo, vai ligar o negativo com negativo, serve para todo o painel, certo? E tem um deles lá que vai dizer contagiros. Esse do contagiros, num primeiro momento, eu enrolei na bobina. Simplesmente. E funcionou, mas eu fiquei desconfiado que podia não estar funcionando direitinho. Então eu olhei eu acho que na internet, vi qual o polo que eu tinha que ligar aquilo ali, fiquei com medo de queimar o aparelho, né? E aí depois eu liguei. Agora eu tô com um tanque aqui, fica difícil de tirar, mas eu liguei de acordo com o que eu tinha visto, a corzinha dele, eu não me lembro, eu liguei no positivo, provavelmente da bobina, tá? Mas aí é uma coisa que não tem mistério. Nada dessas coisas aí tem mistério. Tem que ligar a chave, tá? Como vocês podem ver, a chave da CB não fica aqui nesse lugar, ela tem um painel grande e o painel fica com a chave, né? Então eu desfiz tudo isso, eu comprei essa chave nova, que a minha estava com defeito, ó, tanto que ela tá, ó, durinha, tá durinha. A minha estava com defeito. Comprei e coloquei naquela peça embaixo, que é uma travessinha. Esse suporte aqui eu usei o mesmo suporte da CB. Até me arrependo de ter feito isso. Por quê? Porque eu inverti. O suporte da CB era virado para baixo, eu botei virado para cima, entortei ele. E aí meio que estraguei. Se eu quiser colocar no original agora, eu não sei se eu consigo usar esse mesmo suporte. Então eu não recomendo, eu acho que seria melhor a pessoa usar um outro suporte. Isso aqui eu usei para esconder uma parte que eu acho feia, que fica ali atrás, ó. Não sei se dá para ver.
Vou tentar ligar aqui a luz. Ó, ele fica bem direitinho, mas fica o fio aparecendo, fica os fios coloridos ali aparecendo, tá? Aqui assim, ó. Então eu botei isso aqui para dar uma escondidinha. Aqui, ó, tá tudo sujo. Esse lado aqui é o lado que aparece. E eu botei essas borrachinhas aqui. Aqui ela tá como a borrachinha original do suporte do painel da CB. Deu certo, não tem gambiarra nenhuma ali, tá? Não sei nessa aqui do meio se eu fiz alguma coisa, mas eu acho que não. Eu acredito que era esses três fiozinhos, esses três parafusinhos mesmo. Deu certinho, tá? Só eu botei esses plásticos aqui, essas arruelinhas de plástico para ficar mais afastado do parafusinho. Mas isso é uma coisa que nunca me incomodou, tá? Não teve problema nenhum. Aqui entra uma maçaroca de fio aqui para dentro do farol, né? Como todas. Eu tinha falado, né? É LED, tá? É LED em todos. É LED em todos. A única coisa, a única exigência para se usar LED em todos os piscas é isso aqui, ó. Vou mostrar. Seta em cima, quer dizer, seta de um lado, seta de outro. Se ela utilizar a mesma seta, não dá certo, porque daí o painel dá contato, o LED dá contato e não tem condições de funcionar. Eu acho que é isso. Aqui atrás, eu botei um LED e botei uma outra luzinha aqui que ilumina aqui para baixo para aparecer a placa, porque a luz de freio, aqui eu vou mostrar, não sei se está dando. Olha lá. Isso aqui é um desses stop de carro que eu coloquei. E a luzinha de LED também tem o freio junto, ó. A gente pede na loja com freio. É, lanterna com freio que eles dão. Aqui na frente eu tenho um LED. Esse aqui é um farol de twister. Não recomendo, não é bom. É que assim, o farol de twister é bom, claro. Inclusive eu custei para conseguir esse modelo aqui, ó, com esse formato, porque tem uns que são mais fechadinhos. Eu já estava no terceiro desses painéis aqui, desses faróis, até que eu consegui esse. Eu não sei a diferença do modelo, mas eu acho esse aqui mais bonito. Aqui a lâmpada de LED, tá? Eu vou botar a luz alta aqui. Vou botar só o lampejo, ó. Só o lampejo, olha aí. Mas ela não ilumina tão bem assim quanto eu gostaria. Por que que eu botei essa lâmpada de LED? Pela moto ser antiga, tá? Pelo fato da moto ser antiga, talvez tenha algum problema no magneto. Eu mandei fazer tudo isso novo, mas assim, saiu, deu um pau, subiu o giro na moto, volta de lâmpada queimada. É a coisa mais certa. Subia o giro, voltava de lâmpada queimada. Então, o que que eu fiz? Eu resolvi botar a lâmpada de LED para fazer um teste e nunca mais queimou. Por isso eu uso essa lâmpada de LED, sei que isso pode me dar incomodação, enfim, a polícia pode me atacar, eu posso ganhar multa, né? Mas entre andar com a luz acesa e andar com a luz queimada, prefiro ficar com a acesa. Então eu optei, né? Eu optei por isso. Tá? Esse copinho aqui eu já comentei, é da embreagem hidráulica, que também é muito fácil instalar. Essa mesma embreagem aí dá para botar numa CG tranquilo, dá para botar numa Yamaha, qualquer moto que tenha o mesmo sistema que a ACB de embreagem dá para colocar. E com certeza uma motinho pequena vai ficar melhor Pessoal, ainda. eu tô
Estou olhando para o lado aqui, porque estou com a tela aqui do lado. Como vocês vão ver no vídeo, eu instalei o painel universal Street Fighter SF2. Existe vasta quantidade de vídeos falando sobre esse painel na internet. Vocês vão ver que os próprios revendedores aí da Street Fighter explicam como instalar e vão dar algumas dicas com relação a essa questão da velocidade, que eu acho, para mim, é o calcanhar de Aquiles desse painel digital, né? Além dos fios serem muito fininhos, é mais difícil um pouquinho da gente fazer a instalação por serem muito finos. Tem esse problema do painel funcionar com um ímã que fica numa distância aproximada de 30 milímetros e que eu lá na moto não consegui, eu coloquei 50 milímetros, vamos dizer assim. E onde tinha eles deram 4 ímãs e eu utilizei 5. Então eu tive que colocar um em cada parafuso, assim, sabe? Assim, um em cada parafuso. E eles ficam girando ali e dando o contato. E isso ocasionou que eu não consegui fazer o acerto de acordo com a orientação do manualzinho do velocímetro. Mas, como eu falo no vídeo, né? Ele ficou preciso, mas oscila. Tá? Eu não sei se ele oscila por causa daquela partezinha de baixo ali que dá um movimento, né? Que vocês viram que ela faz um movimentinho assim, ou se oscila porque talvez eu tenha colocado um imã daqueles com polo inverso. Não sei exatamente qual o motivo dele oscilar, mas me parece que não, porque tem momentos que ele fica perfeito. Tipo assim, eu estou a 80 por hora e ele fica nos 80 paradinho. Eu sinto que quando eu solto o acelerador de uma freada ou quando eu acelero, é que ele dá umas puladas assim. Tipo, eu tô rodando a 80 por hora e ele cai para 76, daqui a pouco ele dá uma pulada e, e vai para 82 e tal. Mas quando se põe um GPS do lado, fica igual, fica perfeito. Ele está andando sempre na mesma velocidade, embora ele dê essa oscilada. Tá? Outra coisa que é importante dizer, nesse meu painel ele tem fios para 6 marchas. Tá? Ele tem fio para o neutro, tem para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Só que a CB ela não tem sensor para 6 marchas. Tá? Eu vi que agora tem um outro que ele tem um fio para marcha para cima e um fio para marcha para baixo. Então eu acredito que talvez se a pessoa colocar um aparelhinho que faça marcha para cima, marcha para cima, marcha para baixo, ele vai acompanhar. Mas se ele não tiver alguma coisa para fazer essa ligaçãozinha aí, não tem como funcionar o indicador de marchas numa moto antiga, porque ela não tem esse sensor, né? Então eu acho que teria que ter alguém fazer um sensorzinho ou utilizar de uma outra moto, mas tem que ser uma coisa externa, não pode ser dentro da caixa da moto, né? Eu acredito que sim, que tem algumas motos, como eu acho que o caso da Kazinski, na Comet eu sei que tem, na Comet 600 tem, 650 parece que é, né? Na Comet 650 tem um indicador de marchas ali, então provavelmente se usasse um painel desse ia conseguir fazer, tá? E agora esses novos aí eu não sei, né, gente? Esse meu aqui já tem alguns anos que eu comprei.